Olá a todos do Portal Correio, estamos começando mais um Imprensado. Hoje aqui contamos com a presença do músico Pedro Osmar. Pedro, obrigado pela presença. E para começar, você está trabalhando na Funjop agora, exercendo o cargo, sabendo um pouco mais sobre mais do que você já sabe sobre a cultura de João Pessoa. Faça uma radiografia para a gente, em que estado, como anda a cultura de João Pessoa. Bom, com a gestão de Ricardo, né, do PSB, a gente vem para compor um painel da descentralização cultural, que é uma coisa que eu sempre pensei, discutir e investir aqui na cidade de João Pessoa. Hoje a Funjop, de alguma maneira, tem muito das coisas que a gente vem discutindo, escrevendo e defendendo ao longo desses últimos 30 anos, né? Para mim é importante essa equipe atual, Chico César na presidência, Milton Dornelas como adjunto, eu e Paulo na área de música e eu junto com a professora Maria Dea na área da, como é que é mesmo? Social? Bom, esqueci o meu cargo lá, mas não importa. O fato é que a minha missão lá é fazer essa ponte entre mas se você não sabe qual é seu pedagógica. Se você não sabe qual é seu cargo, como é que você sabe qual é a sua missão? Assim, não, mas é porque a missão independe do cargo. Independe do cargo. Independe do cargo. Você já teve a sua arte censurada alguma vez? Rapaz, assim, na época da ditadura militar, a gente teve muitas músicas do Jaguaribe Carne vetadas pela censura federal, né? E o que é que você acha da censura? Acho um horror. Eu acho que nenhum Estado, seja ele capitalista, comunista, socialista ou democrata... Nem a censura partindo de um amigo seu? Quem foi? Chico César censurou a peça de Solha. Não houve censura lá. E já é uma polêmica que foi criada pela imprensa, que aquilo ali... Não, foi a imprensa não, foi Solha que disse sentado aqui. Pois é um assunto que eu não vou poder, porque Solha é meu amigo, Chico César é meu amigo, e eu não vou entrar Você não fala mal no de mérito. Amigos? Eu prefiro não, mas Solha não. disse, realmente foi censurado. Chico César pediu a ele a peça para apresentar na Semana Santa, e quando ele apresentou, tinha aquela simbologia nazista, ele disse, olha, a sua peça é fantástica, mas para aqui não dá. Olha, eu achava que seria uma coisa irresponsável da parte da prefeitura abrir no ponto de R$100 um projeto de uma Paixão de Cristo encenada na rua, tendo uma série de, parecendo uma ambientação do Terceiro Reich. Mas você há de convir que o internauta deve estar achando um absurdo que o cara com seu perfil, que esmagou o bolo da API no Hotel Tambaú, tem agora esse discurso. Não, meu discurso é o discurso do Jaguaribe Carne. É? Mas... Eu, por exemplo, se Solha viesse para mim, que eu fosse o presidente da Funjop, e propor, sabe, fazer uma ambientação no Ponte Sem Rés com várias cruzes suásticas, com coisa do nazismo, eu não iria aceitar. Mas você esperava também. outra coisa de Solha, não sei aquela? Muita coisa que eu lhe convidasse, ele esperaria. Eu espero, mas eu espero muito mais de Solha, porque isso é uma coisa menor. Isso vai reduzir a discussão da religiosidade a uma coisa política de uma determinada época da história, que foi a Segunda Guerra. Não é só aquilo ali. Mas essa atitude dele, de justamente provocar, que é um dos patamares que o Jaguaribe Carne também seguia, a provocação, né? Nadar contra a maré é provocar. Essa provocação não é válida? Rapaz, olha, quando eu vou mexer... Por exemplo, por que não se pode discutir o símbolo comunista, por exemplo? Não sei se seria interessante colocar na praça do Ponte Sem Rés um monte de bandeiras comunistas. Não sei se seria interessante também. Para mim, não é você discutir a religião a partir da política, mas pegando o viés nazista. Não sei se isso é interessante. Porque ele discute judeu... Sabe, na verdade, você é contra a censura, vírgula. Diria que sim. Afinal de contas, eu sou um pai de 5 filhos e agora avô de um neto, e eu sei exatamente até onde a gente deve orientar nossos filhos, os seus filhos. Isso significa que a idade interfere na nossa ideologia, no nosso modo de pensar? Interfere. Mas o que eu sou, eu sempre fui. O que eu sou hoje, eu sempre fui. Então não interfere. A questão da responsabilidade. Isso é um dado importante. Você, o que pensava com 17 anos, pensa a mesma coisa hoje? Bom, diria que
tenho a maturidade. Eu amadureci as coisas que eu pensava naquela época, que eu sempre Você com fui... 17 anos não aceitaria essa atitude de Chico César hoje, aceitaria? Rapaz, mas talvez não, porque eu não tenho a noção que eu tenho hoje, não é? Porque também tem uma coisa, você vai ser tão irresponsável quanto o Soilha numa discussão dessa, eu não seria. Até que ponto a sua amizade com Chico César e seu compromisso político com Ricardo Coutinho faz você pôr uma vírgula nessa censura aí? Não gosto de censura, mas na verdade, eu não acho que é uma censura isso daí. Não. Acho que Chico, obviamente, como gestor, né, da cultura da cidade, ele pode tranquilamente aceitar ou não um projeto de um artista qualquer. Não é obrigado a... Porque eu pedi um texto a Soilha, ele trazer o texto dele assinar embaixo. Não é ser obrigado, é você recusar o trabalho do cara por uma razão aparentemente sem sentido. Não, cara. Se você chama Soilha um ateu convicto e declarado para escrever uma peça sobre Jesus Cristo, você não vai esperar que ele vá com a Ave Maria e uma banda de música. Não, mas eu também sou ateu convicto, mas eu não faria um negócio desse. Pedro, eu acho uma irresponsabilidade. O prefeito Cícero Lucena, quando ele fazia essa peça, ele dava bem um cunho religioso. Já o Ricardo Coutinho sempre buscou novos autores, alguém que reescrever, fizesse um roteiro. O Soilha veio com algo diferente. Mas não é diferente, cara. Isso daí ele está discutindo a questão política, levando para a cena, sabe, a suástica, que é um símbolo do nazismo, do Führer lá. Eu não acho isso que seja interessante para a discussão de religiosidade. Você faria o quê? Uma peça convencional? Não faria convencional. Não faria convencional. Agora, eu iria discutir religião a partir de um ato ecumênico, por exemplo. A partir de um ato ecumênico? Eu acho que colocaria as teses espíritas, umbandistas, católicas e protestantes. E ateu. Eu, por exemplo, não tenho um envolvimento nenhum com religiosidade. Mas nos meus trabalhos de base, eu procuro sempre respeitar a religiosidade das pessoas. Você, com a responsabilidade de pai e avô que falou, você diz para seu filho, Deus não existe? Eu digo. Diz? Não acha também, aí não seria mais irresponsável? Mas eu não abrigo, eu digo, mas não abrigo. Porque, por exemplo, se um disser, o meu filho mais velho, por exemplo, ele é evangélico agora. Eu não sigo a onda dele. E nem concordo com as coisas que ele traz para dentro de casa. Mas digo, olha, bicho, contanto que você não fique naquela de querer me levar para sua crença, porque eu jamais vou levar você para mim. Você vem se quiser. Para mim é isso, é deixar a pessoa à vontade. Agora eu não posso obrigar, sabe, alguém, por exemplo, a aceitar uma tese de Soilha, colocando o símbolo nazista. O que você acha da arte de Soilha? O trabalho de Soilha, muito bom. Ele como pintor, ele é muito bom, é um dos melhores pintores que a Paraíba já teve aqui. O texto dele é muito bom, só que essa ideia de colocar uma ambientação nazista no ponto de sem reza, eu acho uma coisa irresponsável. Foi o único, até agora, dentro do que você conhece, foi o único erro dele. E olha que eu conheço as coisas dele. O que é que você acha de Cátia de França, sua companheira, sua amiga, sua parceira, ter usado a verba pública de um projeto cultural para pagar suas contas pessoais? Uma atitude irresponsável. Acho que ali ela conseguiu fazer uma coisa que desrespeitou todo um projeto, né, que foi aprovado lá na prefeitura, que envolveu 40 pessoas em proveito próprio. Isso aí, para mim, é uma atitude irresponsável e irreparável, inclusive. Que aí não seria mais dinheiro que iria resolver o problema. Gastou para o seu bem próprio, mas dançou a questão do critério. Não é o critério, é a credibilidade dela e de qualquer pessoa que faz isso, fica totalmente arrasada dali para frente, que aliás é o que aconteceu, né? Temos que encerrar esse primeiro bloco e já voltamos com o Imprensado.